Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, com paz, que tudo esteja caminhando conforme a vontade de Deus para a vida de vocês e que essa união, não só com o nosso irmão do lado, mas com Jesus Cristo estejam cada vez mais firme. E hoje eu queria trazer um tema, visto demais na nossa caminhada, na nossa vida cristã, que é o tal da provação. Ontem na igreja teve um culto e o tema da palavra do pastor foi sobre provações. Ele usou um texto lá de Gênesis 11, que conta a história de Abraão, na época Abraão, e ele não confiou muito no que Deus tinha reservado para ele, prometido para ele, e quando veio a crise, quando veio a provação ali da seca de Canaã, ele desceu ao Egito, e ali a gente sabe no decorrer da história. Mas não é sobre esse texto que eu queria falar, mas é sobre esse tema que veio desde ontem, veio fixando na minha cabeça, né? E muitas das vezes a gente não entende porque nós estamos passando por determinadas coisas. A gente quer resolver as coisas rápido demais e muitas das vezes a própria provação que nós estamos fazendo não é para o nosso mal, não é para o nosso fim, mas é para nos preparar para algo melhor. Deus, a palavra fala que Deus ele não dá aquilo que a gente não consegue carregar, que a gente não consegue suportar. Então, se nós estamos passando por uma provação dessas, é porque Deus ele confia e ele sabe que nós podemos suportar essa provação, essa tentação, essa luta, essas batalhas que surgem em nossas vidas. E é isso. Que a gente vem aprender a entender que a provação não é uma coisa ruim, mas sim são ferramentas que Deus usa para que e cada vez mais a gente venha estar confiando nele, para cada vez mais nós estamos depositando as nossas vidas a ele, dependendo 100% dele. Porque se a gente não conseguir superar essas provações e ao invés de nos aproximarmos de Deus e derramar nossa vida aos pés de Jesus Cristo, a gente fazer como um Abraão, que na época Abraão, não Abraão, mas ter que resolver com nossos problemas, vem a seca, vem o deserto, vem as dificuldades e a gente não vê saída e ao invés de confiar em Deus, correr para os pés de a gente tentar resolver com as nossas próprias forças, às vezes a gente acaba atrasando o que Deus tem preparado para nós. Porque no caso de Abraão, ele teve consequências. Porque se não fosse a intervenção de Deus, se não fosse a mão de Deus cobrindo Abraão naquele momento, Sara tinha sido mulher pelo resto das suas vidas do faraó. E uma dessas consequências foi Agar ter saído do Egito e ter se estabelecido dentro da casa de Abraão, onde através dessa serva egípcia, ele mais uma vez tentou resolver um problema da falta de confiança em Deus e tentando burlar o sistema, né, vamos dizer assim. Não confiou que Deus poderia dar um filho a Sara, mas através de Agar, um fruto do Egito, deu um filho a Abraão. Mas que a gente venha confiar cada vez mais na palavra de Deus, nas promessas que Ele tem nos feito. E só para não ficar nas minhas palavras, o nosso apóstolo Tiago diz assim, na sua carta, Tiago 1, versículo 2 diz assim: Felizes é o homem que persevera na provação, porque depois da provação receberá a coroa da vida. Deus prometeu e Deus prometeu aos que os amam. Felizes é o homem que persevera na provação, que ela vem, mas ela também vai passar. Ele fala que aquele que perseverar, ele receberá a coroa da vida, ele receberá o galardão que Deus tem prometido àqueles que o amam, àqueles que o temem, àqueles que o buscam, àqueles que servem a Ele de todo o coração. Então é essa mensagem que eu trago para você nesse vídeo. Eu não sei se nesse exato momento você está passando por uma provação, mas se você não tiver, glória a Deus, amém. E se vir a passar, persevere, confie em Deus. Nada na nossa vida aqui é permanente. Só a partir do momento que Deus voltar, aí sim será tudo permanente. E para que a gente não venha permanecer perpetuamente por o resto da eternidade sofrendo, mas que a gente venha buscar para que quando Jesus voltar, a gente venha passar a eternidade felizes ao seu lado, glorificando e exaltando o nome dele para o resto da eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui, tudo é passageiro. Então persevere, confie em Deus, confie na sua palavra, busque cada vez mais se derramar aos pés da cruz e saiba que Deus, Ele capacita a gente para fazer qualquer coisa aqui nessa terra. Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode fazer coisas grandiosas. Nosso Mestre Jesus já dizia isso
em sua palavra, mas que a gente venha cada vez mais nos fortificar, nos fortalecer na palavra de Deus, para que quando a provação chegar, quando a provação vir, a gente suportar e superá-la e enfrentá-la de cabeça erguida, confiando que Deus está do nosso lado, nos capacitando para conquistar a vitória. É essa mensagem que eu deixo para você. E se você gostou desse vídeo, eu te peço para que você compartilhe com aquela pessoa que você lembra que está passando por uma provação e está desanimando, está enfraquecendo. Nos ajude a fortalecer esse canal, deixe seu like, deixe o seu comentário o que você achou desse vídeo. Se você tem um pedido de oração, pode deixar nos comentários que a gente vai estar orando pela vida de vocês. Que Deus te abençoe e que Deus te cubra de bênçãos. E até mais.